O esporte regenera a cartilagem ou é lenda? Então, na verdade, antigamente se achava que o esporte só degradava a cartilagem, né? Igual a história do Fusquinha, né? Você compra o Fusquinha, vai usando, ele vai quebrando, daqui a pouco não, tenta trocar peça, daqui a pouco não dá mais, vai pro ferro velho. Então, esse estudo, que é muito ligado da própria medicina regenerativa, do transformação dos tecidos no esporte, ele também tem sido utilizado em cartilagem. Então, a gente sabe, você é atleta, você sabe que a gente treina, entra no recovery e a gente tem a chamada supercompensação. Então, os tecidos se machucam durante o treinamento e a gente quer que se machuque mesmo, isso tudo é planejado. E aí você tem a célula tronco agindo, regenerando aquele tecido e fazendo com que o tecido do aparelho locomotor funcione melhor. A cartilagem, se achava que quanto mais se fazia, mais jogava vôlei, basquete, futebol, mais gastava. Hoje em dia tem estudado um negócio chamado mecanotransdução, que é um nome esquisito. Então, o que é isso? Você está se movimentando, está pedalando, está jogando vôlei, está fazendo atividade física sem exagero, o condrócito, que é a célula cartilaginosa, ele recebe aquele impacto e ele começa a fabricar mais o colchão. Porque quem fabrica a cartilagem é 5% de célula e 95% de colchão, que é entre o colágeno tipo 2, a glicosaminoglicana, muita água, os outros 11 tipos de colágeno. Então, quem fabrica é uma célulazinha chamada condrócito. Então, ele toma pancada e ele recebe o estímulo dele começar a fabricar mais essa matriz, que é mais ou menos parecido com o nosso osso. Então, o nosso osso é a mesma coisa. Então, você vai treinar, você, por exemplo, vai fazer uma corrida. Você correndo está quebrando matriz óssea. Então, o osteócito, ele começa a fabricar e jogar mais cálcio dentro do osso. Por isso que o esporte é osteoanabólico. Ele também é condroanabólico. Então, hoje em dia, a gente tem também, dentro da medicina regenerativa, o que a gente chama de biomarcadores. Então, você começa a fazer uma atividade física, é possível hoje a gente dosar se está sendo mais sintetizado o colágeno tipo 2 na articulação. Então, tem biomarcadores, por exemplo, o P2P, a gente sabe se aquela terapia que a gente fez está fabricando mais cartilagem. Então, existem hoje biomarcadores de superfície de cartilagem que mostra que a pessoa está praticando atividade física e está tendo efeito condroanabólico. Então, respondendo, Que ótimo. ele regenera mais cartilagem, sim. Nossa, que legal. Boa notícia, né? Eu desenvolvi condromalácia nível 4, né? Depois de tanto tempo que eu fiquei no vôlei, né? Atletas que desenvolvem essa patologia, corre o risco de desenvolver artrose? Então, aí é uma pergunta muito interessante, né? Porque alguns conceitos aqui que a gente tem que levar para o resto da vida. Primeiro, assim, a artrose todo mundo vai ter, né? Faz parte do ser humano. Então, vamos lá. Existe um envelhecimento programado da articulação, que a gente tem que ver se aquele sinal, aquele sintoma e aquela imagem estão de acordo com os sintomas, aliás, estão de acordo com a idade do paciente. Se você for ver na linha de chegada de uma corrida de terceira idade, todo mundo que está chegando e pegando pódio ou não tem artrose. Pessoas acima de 70. Pessoas acima de 70 anos já têm 80% de degeneração. Nem todos sentem. Tem um estudo bem interessante que diz que quem tem artrose senil, só 10% tem sintoma. E esses 10% são pessoas obesas. Então, não quer dizer que ter artrose ou ter uma condropatia seja um sinônimo de doença. O que a gente tem que ver assim, primeiro ponto, está de acordo com a faixa etária do paciente? Sim. Não está de acordo com a faixa etária? Ok. Então a gente tem que ver se ela é uma condropatia grau 4. Ou seja, grau 4 perdeu as 4 camadas da cartilagem. Se aquilo está sendo focal, ou seja, se é um ponto só que está machucado ou se é degenerativo completo. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito quem é atleta, quem pratica muito esporte, se a gente ficar fazendo ressonância de atleta, é um joelho que, pelo menos falando de joelho, que é a minha especialidade, a articulação ela tende a ser mais degenerada do que uma pessoa menos ativa. Então o tendão é mais espessado, a sinóvia, a membrana que envolve a articulação, ela é mais espessada, tem um pouco a mais de líquido dentro da articulação, então tem que tomar cuidado com o laudo, porque o radiologista ele vai descrever o que ele está vendo. Ele vai dizer o tendão está espessado, ele vai escrever como tendinopatia, vai escrever que perdeu o volume de cartilagem, condropatia grau 4, derrame articular. E eu trato de atletas profissionais no consultório que tem assim, articulação que você olha na radiografia e fala, nossa, tem artrose. Ele joga futebol, rende, vôlei, muito esportista de alto rendimento,
com articulação degenerada. Então, não é uma sentença. Tem que confrontar com o exame físico. O que eu sempre falo para todo paciente no consultório, que as mãos do médico de examinar e confrontar com a imagem são muito mais importantes do que exclusivamente o laudo. Verdade, que às vezes tem um erro, né, de leitura, né? Às vezes, muitas vezes.